Heráclito nasceu em Éfeso, na cidade da Jônia, atual Turquia, por volta de 535 a.C. Ele foi citado nas obras do historiador Diógenes Laércio, que relata que Heráclito pertencia à nobreza da sua cidade, mas por seu desprendimento em relação ao poder e aos bens materiais, foi muito criticado e era acusado de desprezar seu povo. Também foi acusado de se recusar a participar da política, que era considerada uma prática essencial aos gregos, e de desdenhar dos poetas, dos filósofos e da religião. O mesmo Diógenes nos conta que Heráclito viveu em solidão e preferia passar seu tempo se divertindo com crianças e vivendo em natureza. E nos últimos anos da sua vida, passou a viver ainda mais isolado nas montanhas, alimentando-se apenas de frutas e plantas. E quando adoeceu, acabou morrendo por complicações da sua doença por volta de 475 a.C. Enquanto outros filósofos como Tales, Anaximandro e Anaximenes procuravam explicações científicas para a natureza física do cosmos, Heráclito parte do princípio de que tudo é movimento, e que nada pode permanecer parado, tudo flui e tudo se move, exceto o próprio movimento. Heráclito também reparou que as coisas só são coisas e existem enquanto existem também os seus opostos. Por exemplo, só podemos falar de coragem porque existem covardes. Se não existisse uma única pessoa covarde no mundo, não teríamos sequer uma palavra para coragem, pois todos seríamos automaticamente corajosos, não existindo sequer a ideia de covardia, pois seria um fator comum a todos ser corajoso. O que Heráclito quer dizer é que as coisas só existem no mundo com uma tensão entre opostos. Não existe covardia, mas sim a tensão entre coragem e covardia. Uma coisa não é essa coisa, mas sim um conflito entre ser e não ser essa coisa. Ele ainda considera que nesta harmonia os opostos coincidem da mesma forma que o princípio e o fim. É um círculo que se repete. O dia, por exemplo, muda para a noite, que por sua vez muda para dia novamente. Então as coisas não são e nem são. Heráclito quer dizer que as coisas são possibilidades, sempre. As coisas estão num eterno vir a ser, ou seja, estão em constante mutação. Heráclito diz que nada permanece e que nada é em dois momentos a mesma coisa, até porque nada é. Heráclito diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso ele queria dizer que no instante que se entra num rio, as águas novas imediatamente substituirão aquelas nas quais a pessoa emergiu, e que o rio é um exemplo do constante estado de mudança de todas as coisas. Heráclito sugeriu que o equilíbrio dos opostos, dia, noite, quente, frio, por exemplo, levavam a uma unidade do universo, e tudo seria parte de uma única substância. E a crença de Heráclito de que todas as coisas estão em constante estado de fluxo era contrária às ideias de filósofos como Tales e Anaximenes, que definiram todas as coisas por sua essência como imutáveis. Segundo Heráclito, o fogo é o elemento primordial de todas as coisas, e tudo flui como um rio. Para ele, o cosmos é um só, e nasce do fogo e pelo fogo é consumido, em períodos determinados, em ciclos que se repetem por toda a eternidade. Para Heráclito, o fogo, quando condensado, se umidifica, e com mais consistência torna-se água, e esta, solidificando, se transforma-se em terra, e a partir daí nascem todas as outras substâncias do mundo. Este é o caminho que Heráclito define como sendo para baixo. Ao dessolidificarmos a terra, obtemos água, que se transforma em vapor, e o vapor transforma-se novamente em fogo. Este é o caminho que Heráclito chama para cima. A cosmologia de Heráclito é baseada no preceito de que tudo é fogo. O fogo se consome o tempo todo, ele não é estático, está em constante movimento e mudança. E esta é a filosofia para Heráclito.